Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras, às 13 horas, no Rádio Clube. Política de Saltos Altos, no Rádio Clube. Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e às nossas convidadas, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira, com quem passarei a estar quinzenalmente aqui no Política de Saltos Altos. Teremos muito para conversar, para refletir e para dar a ouvir. Hoje pretendemos abordar dois temas destes dias, o Natal e as dinâmicas das nossas cidades, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. E, para começar, ainda quente, as eleições legislativas de 30 de janeiro e os candidatos pelos Açores. Pedi então o vosso comentário sobre as escolhas dos partidos na região para os nossos representantes na Assembleia da República. Podemos começar pela Cláudia Cardoso. Boa tarde a todos os ouvintes, também a Andréa Fernandes, aqui na sua estreia, a nossa nova moderadora, e às minhas colegas de painel, já reincidentes e antigas, a Judite Parreira e a Graça Silveira. Ora bem, as eleições de 30 de janeiro prometem, digamos, alguma animação e uma luta algo aguerrida. Os partidos já apresentaram, na sua maioria, os seus candidatos. O Partido Socialista avança com, digamos, renovação da maioria dos elementos da lista, apresentando como cabeça de lista pelos Açores Francisco César e em número 2 Sérgio Ávila, depois seguindo-se Isabel Rodrigues, que já lá está e que, portanto, esteve na última legislatura e que, portanto, também já tem alguma experiência. Deixa de fora o caso de Lara Martim, que foi uma deputada competente e com serviço apresentado. João Castro também surge em quarto lugar da lista e, portanto, naturalmente não será eleito, uma vez que as eleições são apenas 5 os lugares que conseguem ser eleitos para a Assembleia da República. Quanto ao PSD, apresenta também o mesmo cabeça de lista das últimas legislativas, que já tinha apresentado e que também esteve lá. E depois a novidade, Francisco Pimentel, não é? Pela Ilha Terceira, em número 2. Enfim, uma figura, uma personalidade com vasta experiência também nas lides, sobretudo sindicais, mas que de facto surge aqui como uma novidade, não do ponto de vista da ligação partidária, nomeadamente ao PSD, mas como uma novidade eleitoral. O que me parece, assim, em primeira linha de conta, e pelos comentários que temos visto, é que o Partido Socialista procura, de facto, colocar, digamos, pesos pesados da política regional. Qualquer um deles estava em exercício de funções na Assembleia Legislativa Regional, são deputados conhecedores das dinâmicas, desde logo Sérgio Ávila, pela experiência governativa que tem e também autárquica das questões com que a região se debate, e também capazes, naturalmente, qualquer um deles, de defender os interesses da região no plano nacional, porque são vozes, enfim, com peso político, digamos assim, no plano nacional. O PSD procura, julgo eu, neste quadro, também consolidar através desta formação a renovação da AD, não é? E com a chancela e tentando recuperar os princípios de Francisco Sá Carneiro, e penso que é esse, digamos, a grande cartada, não é? Recuperar a AD por um lado e por outro levará, no meu entendimento, uma grande bipolarização do eleitorado, ou seja, parece-me que nenhum dos outros partidos elegerá, a disputa será entre 3-2 para o Partido Socialista ou para a formação da AD. E é aqui que, julgo eu, residirá o grande interesse dessas eleições, quem é que conseguirá eleger o quinto deputado, não é? Graça Silveira. Muito boa tarde aos nossos ouvintes do Política de Saltos Altos, a quem nos acompanha normalmente no Rádio Clube, às colegas de debate, à Judite e à Cláudia, e bem-vinda, Andréa. E agora, obrigada. Finalmente, estamos realmente todas de saltos altos. Bom, em relação aos candidatos apresentados pela região, eu devo dizer que, apesar de efetivamente termos uma AD ressuscitada,
a verdade é que a eleição será única e exclusivamente de candidatos do PSD, porque tem em primeiro lugar os que estão em lugares elegíveis. Os que estão em lugares elegíveis. Por isso é que eu dizia bem há bocadinho PSD. Sim, e bem, e é verdade, mas corrigi-te com ironia, por acaso. Foi. Porque em terceiro lugar está pelo Faial a Ilídia Quadrado, que também já lá estava, que tinha ido substituir António Ventura, e, portanto, o CDS a colocar um elemento na lista será numa posição não elegível, a não ser que vá o CDS em quarto lugar, que ainda não se sabe qual será a posição do CDS, ou se o PS tiver uma derrota estrondosa que faça com que fique 4-1. Eu não duvido que o Francisco César e o Sérgio Ávila tenham falta de experiência política. Eu acho é que nestas eleições é o excesso de experiência política que de resto não colhe pelas candidaturas do PS, porque neste momento, não estando o PS no governo, não tendo que apresentar sempre os mesmos, teria uma excelente oportunidade para se renovar e apresentar caras novas e tentar mudar o ciclo de decréscimo de votação que se tem vindo a apresentar em relação ao PS. E aquilo que tem sido estranho, pelo menos para nós era estranho, enquanto o PS esteve no governo, parecia que estava tudo bem na casa do socialismo. As guerrilhas políticas que transpareciam para a opinião pública eram sempre dos partidos da oposição e dentro do PS estava sempre tudo aparentemente bem. O PS sai do governo e começa a perceber-se que há efetivamente divergências dentro da liderança e publicamente e nas redes sociais, socialistas de uma vida inteira e que até ocuparam cargos de relevo na região, de uma forma muito direta, foram muito críticos em relação à escolha de Francisco César e de Sérgio Ávila para os 2 primeiros lugares. A registar que, ao contrário do que sempre aconteceu, o terceiro lugar da lista não é para o Faial, é para a Isabel Rodrigues, que apesar de ser faialense, a Isabel Rodrigues, que no tempo em que as pessoas ainda conheciam no Faial era Isabel Almeida, vai no terceiro lugar. O João Castro passa para quarto lugar. Portanto, penso que se calhar houve alguma conversa interna, como aquilo que diz o Costa vai ganhar, aquela conversa recorrente de que o Sérgio Ávila ia ter um lugar no governo da República, se calhar finalmente vai acontecer e, portanto, a dizer, ok, não vais em terceiro lugar, vais em quarto, mas depois Sérgio Ávila sai do Parlamento e vai ocupar um lugar num governo da República e o deputado que é eleito pelo Faial tomaria lugar na Assembleia, como de resto também foi o que aconteceu nas últimas eleições, que a Ilídia Quadrado numa primeira fase não consegue se eleger e vai depois substituir António Ventura. Penso que é estranho que Vasco Cordeiro tenha aceito de ânimo leve esta candidatura do Francisco César, a não ser que haja um entendimento de que, ok, agora para a República vai o Francisco César e depois o Vasco Cordeiro encabeça para a Europa. Não sei quais são os entendimentos internos. Agora, por toda a experiência política que os socialistas tenham para defender os interesses dos açorianos, só vão conseguir efetivamente defender os interesses dos açorianos se conseguirem se eleger. E parece-me que esta equação não será uma equação vencedora. A coligação, penso que aqui o fator surpresa será o Pimentel, que não tenho bem a percepção se é uma pessoa que vá angariar muitos votos.
Em relação à competência não tenho dúvida, em relação à experiência política também não, mas esta é sempre aquela dialética que está em cima da mesa quando se faz listas, que é conseguir ter nas listas pessoas que sejam apelativas ao voto e depois também ter pessoas que sejam competentes a desempenhar as funções caso sejam eleitas. Eu vou deixar 2 perguntas no ar, não sei se a Judite depois quer pegar logo em alguma destas questões ou quer começar por alguma outra introdução, que tem a ver com o número 5 da coligação, um jovem, o Manuel Sousa, que aparece agora e que inclusivamente está com funções no Governo Regional, e, por outro lado, a exclusão da única deputada do Partido Socialista que não se mantém nas listas, que é a Lara Martim. Boa tarde, Andreia. Um gosto de ter uma mulher agora a fazer o programa. Não é que com o Pedro não fosse muito bom, também era, mas agora somos mesmo 4 mulheres de saltos altos neste Política. Boa tarde também à Cláudia e à Graça e aos nossos ouvintes, aos nossos fiéis ouvintes que já nos seguem há uns anos a esta parte. Bom, relativamente às eleições, eu devo dizer que acho que vão ser eleições muito interessantes e muito entusiasmantes, porque apesar de neste momento as sondagens darem maioria ao PS, mas nós também temos que perceber que as sondagens nem sempre são muito fiéis depois aos resultados e basta vermos o que é que aconteceu nas legislativas regionais e agora mais recentemente nas autárquicas, no caso concreto da Câmara de Lisboa, onde Carlos Moedas não era o favorito, não tinha, segundo as sondagens, não iria ter a maioria dos votos e acabou por ser eleito. E, portanto, embora neste momento as sondagens deem a maioria ao Partido Socialista, ainda falta muito tempo para lá chegarmos. Churchill dizia que em política a week is a very long time e, portanto, como ainda falta muito mais de uma semana, muita água vai correr, muita discussão vai ser tida, muito debate e portanto, ainda há muito por fazer. No que toca às escolhas dos candidatos pelos Açores, no caso da AD, embora aqui no último programa eu tenha referido que não gostava e não gosto de coligações pré-eleitorais. Fico satisfeita de no continente, portanto na República, não ser assim, mas no que diz respeito aos Açores, percebo perfeitamente a necessidade de fazer uma coligação à AD, porque se são os 3 partidos que suportam o governo, faz-me todo o sentido que haja esta coligação, porque creio que não seria bem entendido pelas pessoas que os partidos concorressem agora a estas eleições separadamente, enfim, e que tivessem que ir a debate e discutir uns com os outros e depois na Assembleia Regional estivessem todos juntos a defender as mesmas coisas. Portanto, parece-me que foi muito sensato fazer esta coligação. Muito embora o CDS e o PPM não vão ter candidatos em lugar elegível, mas também me parece aqui que foi muito sensato porque, na verdade, até agora, em eleições anteriores, nenhum destes partidos conseguiu eleger, embora por 2 vezes o CDS tenha estado muito perto de eleger um deputado, mas nunca conseguiu eleger e, portanto, parece-me que isto corresponde, este desenho da lista corresponde ao peso de cada candidato, agora de cada partido. partido. Se calhar ficava sozinho na bancada para comentar do CDS. Não sei, vamos ver. Relativamente à escolha dos candidatos, Paulo Muniz só está... Parece que já está na Assembleia da República há muitos anos, mas só está lá desde 2019. Era um militante de base do PSD, mas não estava na política ativa, portanto não tinha um percurso político conhecido e, no entanto, nestes 2 anos fez um excelente trabalho. No primeiro ano, um pouco, talvez mais apagado pelo facto de António Ventura estar lá, que já tinha mais experiência e, portanto, tinha um outro tipo de comunicação, mas...
Paulo Muniz, e sobretudo depois da saída de António Ventura, fez um excelente trabalho, tem-se revelado um excelente político e, portanto, parece-me muito bem que seja cabeça de lista e que vai continuar a defender os Açores como sempre defendeu. A escolha pela terceira, Francisco Pimentel, confesso que não estava nada à espera, mas também se me perguntarem de quem é que eu estava à espera, eu também não sei dizer, não estava à espera, mas fico muito satisfeita. Francisco Pimentel é militante de há muitos anos, tem feito parte das estruturas internas do partido, é líder da UGT também há bastantes anos e parece-me que vai ser uma voz muito ativa na Assembleia da República e que vai defender muito bem a terceira e os Açores. E Lídia Quadrado vai no terceiro lugar, como me parece também justo, porque foi ela que substituiu António Ventura e, portanto, parece-me justo pela representatividade das ilhas, portanto, São Miguel, Terceira e Faial, e porque já estava lá e, portanto, parece-me absolutamente justo. E até porque já tem alguma experiência política que adquiriu também ao longo deste ano. Pelo Partido Socialista, e portanto, enquanto que a AD apresenta nomes que não faziam parte, não têm, se virmos antes de 2019, não tinham nem Paulo Muniz, nem Lídia Quadrado, mas não estavam assim propriamente na política ativa, não estavam na ribalta da política. Já o Partido Socialista não vai buscar nomes que são pesos, que têm um grande peso político. Francisco César, porque já é deputado regional há muito tempo, mas sobretudo porque é filho de Carlos César. Eu acho que ele é mais conhecido, e peço desculpa, não desmerecendo o trabalho que ele fez, mas é mais conhecido por ser filho de Carlos César do que propriamente pelo grande trabalho político que ele tem feito. Até porque é preciso ver que o Francisco César nunca deu a cara por nada. Ele nunca foi candidato a uma junta de freguesia, não foi candidato a uma Câmara Municipal, não foi cabeça de lista por nada. E, portanto, na verdade, ele não sabe o que é que vale. Até agora, os açorianos ainda nunca se pronunciaram sobre ele. Ele foi sempre ao colinho de alguém. Sérgio Ávila, pronto, é um nome incontornável, um homem que já foi diretor regional, foi deputado à República, foi vice-presidente, foi presidente de Câmara, é deputado e, portanto, tem um grande peso político. O que me estranha aqui no meio disto tudo é Isabel Almeida Rodrigues, que foi cabeça de lista há 2 anos e que de repente passa do primeiro para um terceiro lugar, quando o Partido Socialista se arroga o defensor dos direitos das mulheres, da igualdade de género, da paridade e atira com uma pessoa que foi tida como a grande mais-valia do partido há 2 anos, atira para um terceiro lugar. Isto quer dizer uma coisa, quer dizer que estão muito confiantes. Não, eu acho que é o contrário. Estão muito confiantes na vitória. Se estivessem muito confiantes na vitória, punham Francisco César e Sérgio Ávila um bocadinho mais para baixo. Eu faço uma leitura exatamente ao contrário. Também é possível. Como não estão seguros Bom, eu diria que vai Isabel Rodrigues para o terceiro. Eu acho que... Se não der paciência, fica ela de fora. Eu diria que estão confiantes na vitória e que se ganharem as eleições, quer Francisco César, quer Sérgio Ávila irão ocupar um lugar no governo. Já não direi ministros, talvez não, mas secretários de Estado, subsecretários de Estado, qualquer coisa assim do género, e Isabel Rodrigues avança para primeiro lugar, portanto passa assim para primeiro lugar e sendo depois subindo. Então se saírem esses dois... Sobe o João Castro. Portanto, não sei, agora não me lembro quem é. O número 3. O número 3, sim. E a que está em quinto lugar que é do Pico. É do Pico. Creio que, não me lembro agora o nome, peço desculpa. Eu acho que tem. Creio que esta ela escolha... estava à frente da unidade de saudilha do Pico no tempo Cláudia Sofia Viegas Cabrita. A Cabrita, do Pico, sim. não é? Ela é que estava à frente da unidade de saudilha do Pico no tempo do PS. Aqui também me parece que tenha sido, esta escolha também tenha sido, de certa forma, confortável para Vasco Cordeiro, porque se liberta de um nome que é uma sombra se sempre... Liberta ou se livra? Ou se livra, como queiras.
de um nome que acaba por ser sempre uma pedra no caminho dele, uma sombra, porque é o filho de Carlos César e pode-se vir sempre a ser o sucessor do pai nos Açores, na liderança do partido e depois numa candidatura à Assembleia Legislativa Regional e ao Governo. Penso que podemos ver isto das duas formas. Agora, vamos ver. Portanto, as eleições onde ditar, ainda há muito, como eu dizia há bocadinho, ainda há muito caminho pela frente, há muita coisa para acontecer. Eu tinha colocado a questão daqueles dois nomes, não sei peço desculpa. peço desculpa. Eu posso das três voltar. convidadas que Sim, comentar já tinha esta falado de Lara questão. Martins, mas posso voltar a falar. Sim, a Cláudia já tinha referido, isso. a questão eu da gostava de Lara. dizer, só no seguimento que diz a Judite, é evidente que há aqui uma circunstância que se alterou, porque anteriormente, portanto, a Judite focou a questão do PS não apresentar novidades nestes candidatos, são velhos, digamos assim, conhecidos da política açoriana. Mas a verdade é que o PS, ainda em 2019 e anteriormente, tem sempre apresentado não só mulheres em lugares cimeiros, foi o caso da Isabel Almeida, da Lara Martinho, como também tem apresentado novidades e até independentes. Também Lara Martinho não tinha percurso político conhecido, tinha uma passagem breve na Assembleia Regional e, portanto, não tinha experiência política, digamos assim, para além de ter estado na CDEA e pela passagem da Assembleia Regional. A questão é que agora o PS não está no governo. E isto fez, julgo eu, com que houvesse uma inversão e um condicionamento na escolha desses candidatos, ou seja, procurou-se, por um lado, consolidar e não apostar em candidatos, digamos, desconhecidos, fez esse tipo de aposta, ou correu-se esse risco, se é o mais certo ou não, o eleitorado é que dirá. Agora, parece-me que não se pode, por um lado, resumir Francisco César a ser filho de Carlos César. Eu não resumi. Acho que é uma visão, mas é muito conhecido por isso. Evidentemente, não se pode, digamos, dissociar isso, não é? Porque é a primeira coisa que salta à vista, mas ele tem um trabalho significativo desenvolvido ao nível da Assembleia Regional. O facto de nunca se ter candidato a uma junta de freguesia, Lara Martins também nunca tinha sido candidata à junta de freguesia, ou seja, a valia pessoal também não tinha sido testada em muitos outros candidatos, no caso dos do PSD igualmente. E, portanto, eu acho que aqui o que houve foi uma tentativa de colocar a parada noutro patamar. Ou seja, quer o caso de Francisco César, mas mais ainda o de Sérgio Ávila, são jogadas de primeira linha, digamos assim. E, portanto, colocar mesmo as fichas todas nesta eleição. É claro que esta leitura que o Partido Socialista faz, de colocar os pesos pesados e de arriscar assim com velhos nomes, pode ter o efeito inverso e pode resultar em 2-3 para a coligação da AD. Eu faço essa leitura perfeitamente. E acho que Vasco Cordeiro deve estar muito ciente deste risco, porque os eleitores podem, por um lado, entender a leitura de são pesos pesados, são pessoas com experiência, com voz ativa, nomeadamente se o governo que se vier a constituir for de António Costa, naturalmente com grande capacidade de influência. E, portanto, essa é uma leitura, mas o eleitorado pode depois ter a leitura inversa, que é, mas isto estamos a falar do coordenador das últimas eleições regionais que se perdeu em São Miguel. Estamos a falar que se perdeu, enfim, que se desceu a votação. Estamos a falar do coordenador das últimas eleições regionais da Ilha Terceira, em que o resultado também desceu. E, portanto, o eleitorado pode dizer, mas eu não quero que se repita isto e, portanto, vou penalizar o PS. E aí, digamos que o tiro pode sair para a culatra. É isso que eu estimo que possa ser um dos riscos desta jogada. Mas isto, como em política, se todos sabemos, a estratégia e a tática também tem os seus riscos. E neste caso, o eleitorado pode ler ao contrário do que penso que foi a leitura e do que penso que é a intenção do Partido Socialista. Bom, em relação ao repto dos dois nomes colocados, eu penso que o Lara Martinho ficou de fora destas listas, mas provavelmente terá um lugar qualquer numa secretaria ou num ministério ou no que quer que seja, se Costa ganhar. Não tenho dúvida de que o mérito do trabalho que ela desenvolveu... Se não ganhar, não tem. Mas, é um risco. André, é exatamente aquilo que eu estava a dizer, que é quando se fazem listas, estão sempre em cima, e quem teve que fazer muitas listas sabe o quão importante isto é, que é, há uma tendência para colocar nos lugares cimeiros pessoas populares,
portanto que vão angariar muitos votos, que no passado eram pessoas que estavam disponíveis para ir nas listas, para angariar votos, para eleger pessoas que estavam nos lugares cimeiros em que elas reconheciam competência dentro do seu partido, pessoas idóneas para ir desempenhar os cargos, e passamos para uma democratização do poder, onde as pessoas pensam, então, se eu é que sou popular, se eu é que vou buscar muitos votos, eu é que quero ir em lugar elegível. E, portanto, isto é preciso um jogo de sensibilidades quando se fazem as listas, que é, sim senhor, aquela pessoa se calhar até é muito popular, mas depois não tem o perfil certo para desempenhar as funções caso seja eleita. E dito isto, volto a dizer o que disse há pouco, não tenho dúvida nenhuma de que o Sérgio Ávila seria um deputado, não é que tenha propriamente uma retórica brilhante, mas a fazer parte das diferentes comissões, a decidir questões que são fundamentais para a região, que desempenharia claramente um excelente papel. Como digo que penso que se o Costa ganhar, o que acontecerá é ele sair do Parlamento, porque eu acho que Sérgio Ávila tem muito mais perfil de executivo do que parlamentar. E a Lara Martinho irá para uma outra questão qualquer, porque não podiam deixar para as calendas gregas um nome do Faial, porque então o PS tinha um enorme reduto no Faial. O Faial é claramente uma ilha de esquerda, onde o PCP inclusivamente já conseguiu eleger deputados de Eco Mota, teve sempre excelentes resultados, e depois o Faial começou a ficar para trás, muito como resultado dos representantes do Faial nas listas do PS, que depois não tinham peso político para confrontar as estruturas internas do partido e dizer, não, meus senhores, estamos no governo e o Faial está a ser prejudicado. Portanto, isto não acontece. Que nos tempos de Mota Amaral, os representantes do Faial do PSD, que eram pesos pesados, como Pacheco de Almeida, Madruga da Costa, etc., etc., chamavam o João Bosco e diziam, não, isto para o Faial não vai ser assim. Portanto, as pessoas são eleitas pela sua ilha para representar os interesses da sua ilha, como agora vão ser eleitos pelos Açores para, na República, defender os interesses dos Açores. Em relação ao nome do Emanuel Sousa, vi que a Andreia, entretanto, colocou em cima da mesa, portanto, é esse mesmo. O representante do CDS, o Emanuel Sousa, é uma recente aquisição do CDS, aparece nas listas do CDS pela primeira vez há um ano, nas regionais, e neste momento, efetivamente, está no governo porque é adjunto do vice-presidente, do Artur Lima. Logo, não haverá nenhum eleito a não ser que aconteça um hecatombe. Não está previsto. No lado do PS. Não precisa acontecer. Pode acontecer. Não, pode não entrar diretamente, mas se pode fazer eleições ao contrário. Não, mas pode fazer ganhar as eleições e algum dos... Sim, não me admiraria nada que Paulo Muniz tivesse um lugar num governo lá fora não é AD, lá é não é AD. Por acaso isso é um bit que ainda não comentei, em que efetivamente o CDS vai sozinho lá fora. Eu há bocadinho disse aquela brincadeira, mas quer dizer, não ficará sem bancada parlamentar, mas terá uma bancada parlamentar muito reduzida e, portanto, É o partido de táxi. no qual táxi ainda levava 4. Da Lambreta. Não, pelo amor de Deus, quer dizer, neste momento tínhamos 5. A situação que o CDS está lá fora, eu acho que agora não é mais do que para o Chicão pensou que ia em coligação. Uma trotinete é que a retórica toda para não fazer congresso, porque precisávamos de tempo para preparar as listas, etc. Não quis fazer congresso porque era muito em cima, porque precisávamos agora era de tempo para preparar listas e nos virarmos para a eleição e para tirar de lá o seu. E neste momento ficou numa situação em que não vai em coligação e não tem listas preparadas. Portanto, toda a gente a apresentar os seus candidatos e o CDS... estava tão ocupado que não fez nenhuma das coisas. E, portanto, não tenho qualquer dúvida que se o PSD ganhar as eleições, que tenha um lugar no governo. E, portanto, sai o primeiro, sobe... Teriam que sair uns 2. Teriam que sair muitos. Para chegar, para chegar não, ao não é o quinto. É o quinto. É o quinto, pronto.
Isto de acordo com a elegendo informação 3 que tinham foi recebido divulgada na página. Sim. nas Não é redes sociais, expectável, na não é página. expectável Não, se que o eleger- Emanuel se eleger- Sousa não é assim, Sim. tenha um lugar. Não, teriam que ser. Então colocaste a possibilidade de no PS serem 2. César Não, quem e... colocou foste tu. Não, eu coloquei essa possibilidade. Sim, Não. mas também podemos colocar Do essa César, possibilidade. sim, sim. Se Até porque, Francisco assim, Pimentel, Francisco com o Pimentel, percurso quer dizer, vamos ter uma sindicalista que Francisco tem, Pimentel também pode ter pode perfeitamente um Se lugar. o governo for do PS. É o Claro, que eu claro. essa leitura. Temos também que fazer as duas leituras. Que mais depressa não. o Francisco Pimentel teria do que o número 1. Ó, Cláudia. Na minha ótica. Mas atenção, vamos lá ver. Isto da minha perspectiva mas só- ganha António Costa. Portanto, a gente está a fazer uma leitura diferente. Não é? Está bem. Não, Vamos lá ver. Ganha António Costa. Acho completamente Cláudia, improvável peço desculpa, que o isto é uma- Francisco eu estava- Silveira deixa-me saia. acabar. Isto é uma leitura política dos vários cenários. Claro. Já colocámos o cenário e foi eu a Tá primeira bem, a mas- colocar o mas cenário vocês de estão a Costa colocar- ganhar e Vocês estão a colocar sair César se o Rui e... Rio formar governo. E eu estou a colocar se o Costa formar. Mas eu também já pus do Costa formar, se não quiseres colocar do Rio para já conclui, mas conclui deixa-me que eu também concluir. estava a falar. Pronto. E aí é possível, sim. Ou seja, se sair Sair Pimentel dois primeiros. e também para o governo, pode perfeitamente o quinto lugar assumir na República. Não, vai para uma bancada parlamentar de 1 ou 2. Descapitalizado. Pode ser que tenha mais tempo de antena. Bom, relativamente. Posso falar, André? Sim, sim. Relativamente. Só para finalizar, Sim. poderá ter mais tempo de antena, mas terá muito mais obrigações para sim. defender questões a nível nacional do que andar só a defender as coisinhas a nível da região, porque se tivermos uma bancada parlamentar só com 2 deputados e um deles for dos Açores, quer Alguém dizer, tem que falar, não é? não, e tratar os. não é só Tratar as os questões nacionais. e tratar os assuntos e as comissões e etc, etc. Relativamente à Lara Martinho, eu também me estranhou um pouco, mas creio que foi Vasco Cordeiro que veio dizer que ela poderia exercer Foi outras Vasco funções Cordeiro. que não a de deputada. Eu estou convencida que Lara Martinho, até pela sua formação, será a candidata do Partido Socialista à Europa, será a próxima candidata do Partido Socialista à Europa. Mas isso sou eu, as minhas convicções. por acaso acho Portanto, que será Vasco. creio que esta situação ficaria mais ou menos resolvida. Relativamente ao Emanuel, não sei, pronto, depois colocámos os 2 cenários e os 2 são possíveis e também pode não ser nada disto, porque pode ganhar ou o Partido Socialista ou o PSD e nenhum dos deputados ser integrado no governo e não subir mais ninguém. Mas o Emanuel Sousa é um jovem de quem eu gosto muito, que acredito no trabalho dele e que creio que se fosse para a Assembleia da República também seria uma voz importante na defesa dos Açores. Seja como for, quem ganhar, eu acho que os eleitos têm um trabalho muito grande e muito importante a fazer, porque as situações que foram até agora debatidas e as questões dos Açores que têm que ser defendidas continuam praticamente a ser as mesmas. Continuamos na terceira a ter o problema da descontaminação, que Curiosamente, ultimamente ninguém fala. que não está resolvido, que não foi resolvido até agora e, portanto, tem que ser. A cadeia de Ponta Delgada também continua a ser a mesma. O problema da pista da Horta, o financiamento da Universidade dos Açores, a falta de polícias, a falta de pessoal nos tribunais. Portanto, muitos dos temas que foram até agora os grandes problemas nos Açores a serem defendidos na República continuam, para além das finanças regionais, da aplicação da bazuca para os Açores. Portanto, há muitos temas que quem quer que ganhe vai ter que defender e bem a bem dos Açores. Só mais um E detalhe. também queria dizer só mais uma Só coisa. mais um detalhe, que é a questão que eu levantei há pouco em relação ao Francisco Pimentel de poder ser mais ou menos apelativo ao voto. Não estranha registar que CDS coloca em quinto lugar um elemento da terceira e o Emanuel Sousa teve um excelente resultado no Porto de Martins, que é de onde ele é. E, portanto, penso que aí também há uma decisão estratégica. Cláudia? Eu queria dizer que também há aqui outra questão importante, como as dizia bem.
vão ser discutidos temas muito importantes para a ilha e para a região, e a escolha de Sérgio Ávila acho que tem a ver também com uma questão lógica, que é a revisão da Lei de Finanças Regional. E, portanto, acho que é por aí também que se justifica a entrada dele. Qual é a especialidade de Francisco César? À parte de ser filho de ser pai? Poderíamos dizer aqui várias, mas não. Melhor não. E, portanto, acho que é por aí. Acho que é importante ressalvar isso, não é? Da entrada de Sérgio Ávila, para além, obviamente, dos reconhecidos atributos que ele tem, quer ao nível, e eu também concordo com a Graça que ele tem mais atributos ou propriamente ao nível executivo, por isso acho que ganhando Costa, é previsível que finalmente se confirme secularmente anunciada a entrada de Sérgio Ávila. Cronicamente anunciado. Entrada no Governo da República, acho que sim. Aí acho que sim. Francisco César, já tenho dúvidas, acho que não se configura. Portanto, sairá Sérgio Ávila, subindo naturalmente a Isabel Almeida e depois o João Castro. Ou seja, teremos 2 feialenses e um Micael. Mas já estavam lá, de resto. Sim, já estavam, mas estão em posições, como vocês disseram, e bem, totalmente diferentes das que estavam. Mudamos de assunto e estamos no Natal, e a propósito desta época e das dinâmicas de Natal das nossas cidades, vamos refletir sobre a vida das cidades, o que é que as pode tornar apetecíveis para nelas se viver e trabalhar, ou para serem visitadas pelos de cá e pelos de fora. E começava por perguntar o que é que acham sobre as atrações de Natal de Angra e da Praia. Cláudia? Sou a primeira. Ora bem, por ordem por alfabética acaso... e por ordem que estão à minha frente. Ora bem, eu tenho uma opinião bastante favorável, quer do que se tem passado numa cidade como na outra. Eu acho que a Angra do Heroísmo, ao longo dos últimos anos, tem habituado a população a ter uma agenda bastante preenchida. A iluminação também tem vindo a melhorar, julgo eu, de ano para ano. Ai, gosto imenso daquela bola de Natal. E as pessoas acorrem e, de facto, respondem à programação que a cidade tem oferecido. E pelo que ouço dos comentários das pessoas com quem vão falando, são francamente positivos. Este é o registro que tenho a fazer. No caso da praia, sei também que houve um desfile de Natal e que tem havido a dinamização de uma aldeia de Natal e a tentativa de promoção de iniciativas que julgo que beneficiam os centros históricos e que trazem para trazer a população à cidade e às compras no comércio tradicional. Aliás, em Angra já há muitos anos esta parte é feito um acordo com a Câmara de Comércio, portanto, para esta animação, e a animação de Natal de facto é muito preenchida e muito diversificada, que acho que também é importante, e basta passar nas ruas de Angra e ver a dificuldade que é atravessar o centro da cidade de carro, porque de facto as pessoas têm acorrido em massa ao centro da cidade e penso que desse ponto de vista as autarquias da animação de Natal e da época festiva têm feito claramente boas apostas. Agora o que é preciso, e depois, mas isto é uma segunda questão, não é? Podemos voltar depois a ela, esta questão. bem. Graça, a bola de Natal. Bom, eu devo dizer que isto é um problema crónico que acontece com as sanjoaninas e que acontece com as decorações de Natal e etc, etc, que é, cria-se um modelo que é inovador e que as pessoas aderem e depois torna-se igual. Todos os anos igual, sempre o mesmo tempo que funcionou, continua igual. Eu acho que aquelas barraquinhas que estão na Praça Velha, onde tem várias representações, até os miúdos estão sempre no fim de semana e no sábado de manhã a vender coisinhas e a tentar dinamizar a Praça Velha, estão péssimas. Castanhos Deviam ser na Praça Velha, velhas. Devia ser na Praça Velha ou noutro sítio da cidade. Há parte dessa questão de ter as barracas lá que tiram a nobreza da sede do Conselho. Eu até nem sequer entro nessa discussão porque isso levava para mais um programa. Agora, aquelas barraquinhas podiam estar pintadas de vermelho e branco com motivos de Natal alegres. Não, castanhas escuras, com já todas descascadas. Acho alguma graça. As aldeias de Natal costumam ter essa cor. Está bem, mas as aldeias de Natal que a gente está habituados a ver têm cor, são alegres. Depois, a única coisa que tem imensa cor é aquela bola de Natal, que eu acho que é de mau gosto, mas
eu prefiro não discutir questões de estética, porque mas eu acho que a estética também se discute. A gente percebe que os nossos conceitos estéticos... eu acho que tem muita influência na escolha de viver na cidade, de visitar a cidade. André, tem. A estética é fundamental e é altamente apelativa, mas só para rematar essa questão, olhando para o José Gabriel Menezes e para a minha pessoa, os conceitos estéticos que nos movem, vê-se que são opostos, desde logo. E, portanto, aquilo que eu acho que, independentemente de ser Natal ou não, e até acho que estes últimos 2 Natais beneficiaram da questão da pandemia, porque muitas vezes as pessoas viajavam nas vésperas de Natal e tinham questões profissionais ou tiravam mesmo 2 ou 3 dias de férias para ir fazer as compras de Natal lá fora. E agora, um bocado mais receosas com a questão da pandemia, não é que vão lá fora e, entretanto, depois vêm com contato positivo e depois têm que ficar 14 dias de quarentena e estragam as suas férias e as vivências de Natal e, portanto, têm aderido muito mais ao consumo do comércio local. E penso que nesse sentido... agora, a questão que colocaste inicialmente e que eu acho que é muito mais importante, que é o que é que torna a cidade de Angra e a cidade da Praia apelativas para se viver. Vais falar nisso já. E o desafio resume-se, na minha opinião, sempre ao mesmo. Mesmo posso voltar e deixo só o mote, que é criar massa crítica. Isto é o grande problema desde que eu voltei a viver nos Açores, que nos debatemos a todo o nível. É preciso massa crítica na ciência, que para além da produção do conhecimento científico fundamental ao desenvolvimento dos Açores, contribui para fixar jovens depois das suas famílias. O exemplo do DOP na Horta é clássico. Hoje em dia, grande parte das famílias jovens que vivem na Horta foram de jovens que vieram há uns anos para o DOP fazer investigação e que ficaram e casaram e constituíram família. Não há massa crítica para consumir no mercado local, para a economia se desenvolver, para as pessoas se sentirem com confiança para abrirem novos negócios, até para abrirem negócios diferentes, mais que não seja sempre o mesmo tipo de café, abrirem bibliotecas com café. Tem que ter massa crítica suficiente para ter um número de pessoas que justifique a abertura de um negócio e que consumam no mercado local e que gerem a economia. É preciso uma massa crítica que contrarie a endogamia, senão nós aprendemos todos uns com os outros, que são sempre os mesmos, quer em termos sociais, quer em termos culturais, e, portanto, tem que se arranjar mecanismos para fixar gente na região. Caso contrário, são tudo operações de maquiagem, que funcionam pontualmente numa determinada situação, mas o problema crónico de falta de gente, de falta de massa crítica que faça a diferença mantém-se. E eu vejo com muita apreensão uma data de sinais. Por exemplo, o Terceira Tech Island, que foi uma iniciativa em 2017 que acontece de se criar um parque tecnológico na Ilha Terceira, que, na minha opinião, é uma coisa que devíamos apostar imenso, em que tudo o que seja de tecnologia e de trabalho à distância, uma pessoa poder ter a qualidade de vida, viver no meio dos Açores, criar os seus filhos, etc, etc, em que não precisam de estar sentados no escritório real para desempenhar as suas funções, mas que virtualmente podem desempenhar essa função em qualquer lado do mundo, é uma coisa que os Açores têm que investir. E neste momento, no último ano, já não houve captação de novas empresas. É verdade que a formação continua a existir, mas se os jovens que acabam a formação altamente qualificados não tiverem empresas, voltamos à estaca zero. Angra, abdicou de concorrer com a Angra do Heroísmo à Capital Europeia da Cultura, que traz imensa gente, que dá visibilidade, que vai ter a parte toda dos artistas, dos investimentos associados à cultura, e depois a cultura a dinamizar o desenvolvimento social, económico e até turístico. E por último, e só para encerrar a questão, que dizer, o número de voos que existe neste momento para a Terceira é confrangedor. Para o exterior diminuiu drasticamente e depois deixou de haver os encaminhamentos gratuitos. Ou seja, a lógica que se vendia antes de que não tínhamos que nos preocupar porque
entrassem por São Miguel pela Terceira ou por outro lado qualquer, o que interessava era o destino final, porque se pagava o mesmo por um bilhete, deixou de existir. E, portanto, efetivamente, as pessoas E se quem entrarem... é que governa agora, Graça? Não estou a dizer o contrário. Não, era só para frisar. Cláudia, esta situação. mas eu acho piada, até parece estar que eu... distraída. Não, eu não estou nada distraída. E tu sabes muito bem que eu não tenho um comentário nada tendencioso, muito antes pelo contrário. Não estou aqui a defender a chancela de nenhum partido. Estou a fazer uma análise daquilo que eu acho que contribui. Não, eu só estou a relembrar-te quem é que governa agora. Mas eu acho que é do conhecimento público que este secretário dos Transportes, até para o próprio governo atual, reconhece que o atual secretário dos Transportes foi uma péssima escolha. Já dissemos isto aqui várias vezes e espero que quando vier a tão anunciada renovação do governo, que o secretário dos Transportes seja renovado. Porque... Não. E neste momento estou fazendo um comentário claramente de preocupação de como é que nós podemos criar massa crítica na ilha. E os sinais são preocupantes, eu acho. Judite, começamos pelo Natal? Começamos pelo Natal. Bom, eu acho que no Natal as câmaras fazem aquilo que acham que é o melhor para os seus munícipes e, sobretudo, para ajudar o comércio local. Agora, isso também depende muito da capacidade financeira que cada Câmara tem. A Câmara de Angra vive momentos, enfim, um período mais desafogado, digamos, e portanto fez uma iluminação bonita, pois talvez do ponto de vista estético, do ponto de vista estético, tenha pormenores que a mim também me desagradam, ao nível, por exemplo, essa bola eu nunca reparei bem nela, mas não reparei porque eu acho que a Praça Velha está demasiado cheia com aquelas barracas. Pronto, as barracas fazem parte, acho tudo muito bem, mas Angra tem tanto espaço onde isso poderia acontecer, nomeadamente no Parque da Alfândega, mas ainda há um outro sítio mais próximo, se quiserem, que é o Prior de Crato. No Prior de Crato caberiam aquelas barraquinhas todas, ficava também no centro de Angra, mas numa zona, enfim, mais... Porque eu acho que é historicamente a zona de comércio. Exatamente. Eu acho a Praça Velha demasiado bonita para estar completamente atrofiada com tanta coisa lá. E acho que foi por isso que eu não consegui ainda ver a bola. Ela pode ser muito grande, mas eu não consegui ver. A bola, a primeira coisa, eu também confesso que não tenho andado muito a pé por Angra. Agora, no Parque da Alfândega, por falarmos no Parque da Alfândega, terem posto o Vasco da Gama dentro de um embrulho, eu achei uma coisa atroz. Que o Vasco da Gama não é uma bela prenda? Achei ridículo. Parece que o senhor está numa jaula. Num bolo de despedida de solteiro. Mas, continuando então, portanto, à parte isso, Angra está mais animada e depois o facto de ter mais gente, é óbvio que uma coisa leva à outra e, aliás, era isso que a Graça falava agora. A praia vive uma situação financeira muito, muito complicada, mesmo. A herança que esta Câmara recebeu da anterior traz grandes complicações e um futuro bastante incerto. Apostou também numa iluminação, mas bastante mais fraca. Foi a iluminação possível, é mesmo assim. Eu não estou a criticar desse ponto de vista, porque eu sei a situação em que a Câmara se encontra. Não tem de ser necessariamente caro. Não tem. A aldeia de Natal também me parece que, da mesma forma como digo que as barraquinhas da Praça Velha deveriam estar noutro sítio, creio que a aldeia de Natal da praia também devia estar noutro sítio. Está demasiado longe do centro e se é para ajudar os comerciantes, está certo que as barraquinhas também têm lá os artesãos e também são um comércio, mas era importante trazer gente para o centro da praia.
E também aquela aldeia podia estar noutro sítio, nomeadamente no parque de estacionamento do centro da praia, que fica ali ligado com a Rua de Jesus, e portanto se a aldeia de Natal estivesse ali era mais fácil as pessoas depois circularem. Pronto, mas é como eu digo, cada uma fez o melhor que achou enfim, para ajudar os comerciantes e para animar as cidades nesta altura de Natal. Claro que este ano temos o problema que não se pode descurar, que é o problema da pandemia, e também me parece que é preciso algum cuidado com essas coisas que nem sempre têm acontecido. A rua a Angra, nos dias, sobretudo no dia 8, esteve muito cheia de gente, portanto havia muita gente na cidade, nos cortejos, e eu acho que temos que ter um pouco mais de cuidado do que estamos a ter. Em relação à praia também, a aldeia de Natal, pelo facto de ser numa tenda, portanto tenda que as pessoas estejam mais próximas umas das outras e que não nos podemos dar esse luxo ainda. O cortejo de Natal da praia também foi muito bonito e muito participado, mas lá está, eu creio que as pessoas têm que ter o cuidado de usar máscara, de algum distanciamento que não têm tido. Nesta época de pandemia... Eu queria pedir à Judite só para que o Mas Natal também foi não falei bocadinho... das cidades. Exatamente, às sim, e à Cláudia. O Natal foi um bocadinho o mote também para falarmos aqui, a Graça das dinâmicas das cidades. Eu concordo em absoluto com a Graça. Eu acho que sem gente, o que é preciso é gente. E, na verdade, e aqui há uma clivagem muito grande entre as duas cidades. Angra, apesar de tudo, podemos dizer o que quisermos, mas Angra tem gente, porque tem o hospital, tem a universidade, tem secretarias e, portanto, logo isso Angra nunca se conseguiu assumir como uma cidade académica. E os pois alunos talvez não, mas a verdade é que tem alunos, mas apesar de tudo tem alunos. O que é que a praia tem? A praia não tem. A praia perdeu gente por via da redução da base das lajes, tem o porto e o aeroporto, mas não... ficam mais fora, mais na periferia, não têm trazido gente para o centro da cidade, pelo contrário, tem perdido, e é uma cidade cada vez mais parecida com uma vila, portanto, cada vez tem menos de cidade, e isso é efetivamente muito preocupante. Como é que se atrai gente? Como é que as câmaras vão conseguir, porque tem que ser as câmaras, os governos, mas sobretudo as câmaras, como é que vão conseguir atrair gente para as cidades? Pois a praia tinha realmente essa grande mais-valia, que era a terceira Tech Island. A mim não me incomoda nada que a praia não seja uma cidade de comércio, que seja uma cidade mais tecnológica. Agora, é preciso que as pessoas venham, que estejam cá. E se não se conseguiu no último ano captar mais nenhuma empresa, portanto isso é preocupante, porque elas vão ir para algum lado. Se não forem para a praia, vão ir para outro sítio qualquer. Só que também é preciso, porque eu sou da praia, vivo lá, e a verdade é que as poucas empresas que estão lá, que têm funcionários, mas nós raramente os vemos. Portanto, são pessoas que, apesar de estarem lá, mas não participam muito, não estão muito presentes na vida da cidade. E, portanto, quando se vai à praia, o centro da praia, sobretudo, e eu tenho que dizer isto porque os comerciantes depois são muito críticos nesse aspecto. Quando se fala da praia, dizem que não tem ninguém na praia, mas não é verdade. Não tem ninguém no centro da praia, no centro histórico da praia. Há mais comércio nos extremos, digamos assim, do Largo da Luz para cima, da praça para baixo, e depois mais para o lado da beira-mar, mas a verdade é que o centro da praia está muito descurado e não pode ser assim. Cláudia? Bem, eu só queria acrescentar no seguimento o que a Graça disse. Efetivamente, as cidades precisam, e Angra também, e a praia ainda mais, precisam de determinadas, digamos, capacitações que as façam ser cidades aprazíveis para as pessoas verem. Neste momento, Angra, uma das questões que eu acho que está mal é a desertificação do centro histórico da cidade. Nós temos várias moradias vazias, as pessoas não habitam, não há facilidade na reconstrução das casas, nem no arrendamento, e isso é algo que faz
e que traz também vida à cidade. As pessoas, quando se podem deslocar a pé com facilidade, naturalmente utilizam. Depois, Angra também é uma cidade com pergaminhos, e a praia igualmente. A terceira tem, do ponto de vista de escritores e de personalidades ligadas à literatura, um grande manancial por explorar. E nós sabemos que a cultura, embora seja entendida como entretenimento, como um fait divers, naturalmente é não só algo fundamental para o ser humano, como também é essencial na produção de riqueza e é um meio há cidades do mundo que vivem muito à volta disso, da capacidade de atração que exercem do ponto de vista cultural. Não apenas nas instituições que têm, nos museus, nas bibliotecas, nas galerias de arte, mas também do ponto de vista das residências artísticas, do gerar cultura espontânea na rua e de um livre acesso a esse tipo de manifestação. A Graça falava numa questão importante: quando nós não conseguimos alavancar aqui a diferença, ficamos todos a pensar o mesmo, e eu julgo, e isto é um tema interessante depois para o debate, nós vivemos um tempo muito complicado desse ponto de vista. A nossa televisão tem muito má qualidade. Os nossos noticiários passaram a ter má qualidade. Antigamente nós tínhamos notícias, algumas com qualidade. Depois tínhamos o futebol, Fado e Fátima, como eu costumo dizer. Mas, hoje em dia, nós somos, quase todos os canais de televisão são uma espécie de CMTV, com gradações, aliás, diferentes. Porém, o que importa é reeducar as populações. E nós não nos podemos esquecer que vivemos no meio de ilhas, em cidades pequenas, no meio do Atlântico. E se nós continuamos a permitir que o nosso contágio seja através de O Preço Certo e programas desse calibre, não vamos lá. E, portanto, o trazer a cultura, a candidatura à Capital Europeia da Cultura teria sido muito importante, foi uma oportunidade perdida. E Angra, muito mais do que Ponta Delgada, é, efetivamente, sempre foi, historicamente, uma cidade cultural. E, portanto, dever-se-ia ter apostado nisso, porque há várias coisas que podem transformar. Uma das que eu acho e que sou adepta é que se deve caminhar para um formato mais pedestre, ou seja, a cidade de Angra ainda é uma cidade muito virada para o trânsito e para os carros, e isto torna a cidade insuportável e de certa forma, repelente, não é? Porque o peão que se passeia em Angra vê as dificuldades que tem. E, portanto, era muito importante que se pensasse as cidades do ponto de vista da qualidade de vida dos cidadãos, povoar os centros históricos, torná-las progressivamente, claro, com transportes públicos gratuitos, de qualidade, com horários regulares e frequentes e sistemáticos, permitindo às pessoas sentirem-se confortáveis, porque hoje nós temos aquela questão do tempo que nos pressiona, não é? Estamos sempre muito pressionados por tempo, e que às vezes é o tempo apenas psicológico, mas enfim. E isso seria muito importante. E as nossas cidades só terão futuro se conseguirem dar qualidade de vida às pessoas, que elas se sintam bem em estar lá, em habitar, em passear. Mas não pode ser com as ruas cheias de carros como é atualmente. Mas claro, não temos sítios de estacionamento, há muita coisa aqui a fazer. Agora, há dois aspectos fundamentais. Um é a questão cultural, outro é a questão da qualidade de vida que as pessoas têm que ter. E eu penso que isso seria fundamental para transformar Angra e também a praia. Graça, deixas-me só concluir, depois terminas tu, mas eu só queria dizer duas coisas relativamente à cultura. Eu tinha até tomado nota aqui e depois não falei disso. Em relação à praia, eu devo dizer que no final dos anos 90, no início dos primeiros anos, portanto nos primeiros anos deste século, a praia tinha uma cultura, era uma vida cultural muito intensa, e a verdade é que isso levava as pessoas de Angra à praia, e as pessoas iam, jantavam na praia e depois iam ver os concertos, os espetáculos, isso que fosse. Entretanto, passavam nas lojas, viam e depois mais tarde iam comprar. E portanto, ora bem, aí está. O comércio da praia era famoso. Era famoso, mas as pessoas iam por outros motivos, ou seja, iam por razões culturais. A partir do momento, e as câmaras socialistas nisso foram muito madrastas para a praia, a partir do momento em que se começou a reduzir essa intensidade cultural e até o seu nível também baixou bastante, começou-se a perder público. E, portanto, esse público agora faz muita falta. E se precisássemos de alguma coisa para ilustrar a importância que a cultura tem na vida das cidades, bastava pensarmos em Bilbao, em que só o museu, o Guggenheim, fez aquela cidade, que era uma cidade
de que se falava pouco e que depois ficou com uma projeção enorme. E, portanto, acho que pode ser por aí e deve ser por aí. Aliás, para mim, tudo passa pela cultura. Mais um bocadinho? Bom, mas muito rápido, que é se as câmaras socialistas foram madrastas em relação à cultura na praia, esta deu uma machadada de misericórdia, porque entretanto agora com a saída do Luís Bettencourt, o que a praia tinha de apelativo ainda em termos de cultura, quer dizer, não auguro nada de bom. A questão da cultura, que era o que eu estava a dizer há pouco, é um motor, ou seja, as pessoas precisam de conviver, precisam estar juntas. E os eventos culturais são, de certa forma, também, mesmo para as pessoas que não são muito motivadas para a cultura, como uma desculpa de sociabilizar. Vão encontrar outras pessoas, porque entretanto nos intervalos conversa-se e depois vai-se jantar, como eu estava a dizer. Aliás, muitas vezes eu digo que a questão da base das lajes, o downsizing, não foi só a questão dos empregos diretos, nem tampouco só ainda a questão dos empregos indiretos, ou seja, de toda uma economia paralela que circulava à volta. Era o facto das pessoas estarem disponíveis, ainda antigamente, quando não havia a reta, para irem pelas estradas mais difíceis. Pela happy hour, como dizia o Álvaro Pinheiro. Happy hour, ou seja, ir à base. É verdade. É porque havia um dia que era bingo, outro dia havia não sei o quê, outro dia ia-se às compras, e portanto as pessoas tinham a motivação de ir fazer coisas à base, e já que já estavam na base, também davam um salto à praia. E tudo isto é que é fundamental, é motivar as pessoas a acontecer. Mas para isso, continuo a dizer, é preciso uma massa crítica. Muito obrigada por esta conversa, é mesmo um gosto para mim estar aqui e voltamos a estar aqui daqui a 15 dias. Que será já com certeza no próximo ano, por isso impõe-se desejar um bom Natal e ótimas entradas. Não sei se calhar dia 30 ainda... Não? Está bem, se calhar vai ser no próximo ano. Será no próximo ano, então um bom Natal e boas entradas para os nossos ouvintes e para vocês também. Claro. Obrigada, boa tarde a todos. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube. Política de Saltos Altos no Rádio Clube.